Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e a partir desse vídeo nós vamos começar a estudar os transformadores, que têm papel fundamental na área de transmissão e distribuição de energia elétrica e também em circuitos eletrônicos. O objetivo é estudarmos as principais aplicações dos transformadores, como por exemplo aumentar ou diminuir o nível de tensão ou de corrente, fazer o acasamento de impedâncias ou simplesmente como isolador de circuitos. Até as aulas anteriores nós estudamos bastante aí a parte da autoindutância ou indutância própria dos enrolamentos, né? Então agora nós vamos estudar a indutância mútua, que é essencial para entender o funcionamento dos transformadores e de outros circuitos eletromagnéticos, né? Um transformador é constituído por um ou mais enrolamentos dispostos de maneira que o fluxo magnético variável produzido por um deles haja sobre o outro. Então, na figura 1, nós temos a representação de um transformador com dois enrolamentos. A ação do fluxo magnético variável resultará em uma tensão induzida nos dois enrolamentos, e por definição vamos adotar o nome de primário ao enrolamento no qual a fonte é aplicada, e o enrolamento secundário no qual a carga é conectada, ok? Então, conforme nós estudamos lá na aula 71, aplicando a lei de Faraday ao primário do transformador, resulta ali na equação 1, que mostra que a tensão induzida no primário é diretamente proporcional ao número de espiras do primário e à taxa de variação do fluxo magnético que o atravessa. Ainda, pessoal, podemos escrever a tensão induzida em termos da indutância própria do enrolamento e da taxa de variação da corrente no primário, conforme a equação 2. A tensão induzida no secundário é escrita conforme a equação 3, onde Ns é o número de espiras do enrolamento secundário e Φm é a parte do fluxo magnético Φp que atravessa o secundário. Se considerarmos que todo o fluxo magnético produzido no primário também atravessa o secundário, então podemos escrever que a tensão induzida no secundário é conforme a equação 4. A relação entre o fluxo magnético mútuo e o fluxo magnético do primário é chamado de coeficiente de acoplamento, que é uma forma da gente medir, o quão bem acoplados estão esses enrolamentos. Na teoria, esse coeficiente de acoplamento ele pode ser unitário, tá? Mas na prática ele sempre vai ser menor que 1. Na figura 2A temos um núcleo ferromagnético que garante que a maior parte do fluxo magnético que atravessa o primário também vai atravessar o secundário, estabelecendo um fator de acoplamento próximo de 1. Já no exemplo da figura 2, temos dois enrolamentos sobrepostos, garantindo mais uma vez que o coeficiente de acoplamento é próximo de 1. Agora, lá na figura 2C, como não há um núcleo ferromagnético, mas sim um núcleo de ar, resulta em um baixo valor do fluxo magnético atravessando os dois enrolamentos. Então, nós temos que, nesse caso, os enrolamentos estão fracamente acoplados. Aplicando então o coeficiente de acoplamento no secundário, resulta na expressão 6, e a indutância mútua entre os enrolamentos vistos aí na figura 1 é dada conforme as expressões 7 e 8. Essas equações mostram que a indutância mútua entre os dois enrolamentos é proporcional à taxa de variação do fluxo em um dos enrolamentos e em função da taxa de variação da corrente no outro enrolamento. Em termos da indutância dos dois enrolamentos e do coeficiente de acoplamento, a indutância mútua é conforme a expressão 9. Então nós temos que quanto maior o valor do coeficiente de acoplamento e a indutância dos enrolamentos, maior a indutância mútua entre eles. A tensão no secundário pode ser determinada em função da indutância mútua se escrevermos a equação 3 na forma da expressão 10. Ainda podemos fazer o mesmo escrevendo a tensão do primário conforme a equação 11. Bom, agora nós vamos a um exemplo numérico sobre o que nós vimos até o momento na aula, E aproveitando, deixe seu like caso esse vídeo esteja aí contribuindo com os teus estudos, Verifique se você está inscrito no canal e ative as notificações para receber avisos sobre as próximas aulas, ok? Vamos lá então. Exemplo 1. Considerando o transformador visto na figura 3, determine a indutância mútua. Bom, nesse caso nós temos aqui um transformador com dois enrolamentos, um primário de 50 espiras e o secundário com 100 espiras. A indutância própria do primário é 150 mH, enquanto no secundário é 600 mH, e o coeficiente de acoplamento indicado ali
é de 0,65. Então nós temos aqui um transformador com núcleo a ar, correto? Para a gente calcular a indutância mútua, né, com os parâmetros que nós temos aí, nós vamos usar a equação 9, que diz que a indutância mútua é igual ao coeficiente de acoplamento, que multiplica a raiz quadrada do produto das indutâncias próprias do primário e do secundário. Então, atribuindo os valores aí, nós temos 195 mH. B. Determine a tensão induzida no primário se o fluxo do primário variar a uma taxa de 500 mWb por segundo. Bom, pessoal, conforme nós vimos na aula, né, a tensão induzida no primário, né, é igual ao número de espiras do primário vezes a derivada do fluxo do primário no tempo, né? Então, nós temos 50 espiras, que multiplica a taxa de variação de 500 mWb por segundo, resulta em 25 volts. C. Determine a tensão induzida no secundário para a mesma taxa de variação do fluxo do item B. Então, a taxa de variação do fluxo, né, a derivada do fluxo no tempo do primário é conhecida, e agora nós temos que calcular qual é a tensão induzida no secundário. Para isso, então, nós vamos utilizar o fator de acoplamento, né? Tensão induzida no secundário é o fator de acoplamento vezes o número de espiras do secundário vezes a taxa de variação do fluxo do primário. Então, 0,65 vezes 100 espiras do secundário vezes 500 mWb por segundo resulta em 32,5 volts. Então, olha só, pessoal, no primário nós temos 25 volts. No secundário, como nós temos uma quantidade maior de espiras, a tensão induzida é maior, mas ela não é o dobro. Embora a relação de espiras aqui do secundário é 2 vezes maior do que a do primário, a tensão não dobrou. Por quê? Por causa do fator de acoplamento, né? Nós não temos aqui dois enrolamentos fortemente acoplados, né? Seria fortemente acoplado se o coeficiente K ali, né, o coeficiente de acoplamento, fosse próximo de 1. Item D, determine as tensões induzidas no primário e no secundário se a corrente do primário variar a uma taxa de 300 mA por milissegundo. Então, aí agora ele está dando para a gente a taxa de variação da corrente no tempo, né? Então, conforme nós vimos na aula, né, a tensão induzida no primário será a indutância do primário vezes a taxa de variação da corrente no primário, no caso, 150 mH vezes 300 mA por milissegundo, resultando ali em 45 volts. No secundário, nós vamos utilizar agora a indutância mútua, né? A tensão induzida no secundário é a indutância mútua vezes a taxa de variação da corrente lá no primário. 195 mH vezes 300 mA por milissegundo dá ali 58,5 volts. Então, observe que nós calculamos a tensão induzida no primário e no secundário considerando formas diferentes. Lá no item B, considerando a taxa de variação do fluxo magnético. Já no item D, consideramos a taxa de variação da corrente. Bom, agora é hora de treinar sobre esse assunto, né? Então, vá na descrição desse vídeo, né, onde tem um link para você fazer o download da lista de exercícios. Tenta resolver e depois eu vou subir um vídeo com os resultados, né, para você conferir aí como está a sua performance com relação a esse tema, ok? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. E se esse vídeo te ajudou aí, contribuiu nos teus estudos, deixe seu like e verifique se você está inscrito no canal, ok? Forte abraço e até a próxima aula.